Está reaberta a sessão. A presidência chama o líder do governo, o presidente da CCJ ao microfone e o presidente da Comissão de Orçamento ao microfone. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Márcio Pacheco, por gentileza, assessoria, microfone de à parte, vê se não está. Som, ok. Antes, porém, a deputada Rosane Félix. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o apensamento ao projeto de lei 794/2019, que está em pauta no dia de hoje, ao projeto de lei 305/2019, de minha autoria, que inclusive também tem a coautoria de Vossa Excelência. O pedido se deve ao fato do nosso projeto ter sido protocolado anteriormente, tá? Então, os projetos tratam do mesmo tema, por isso está aqui o nosso pedido. Sim, senhor presidente. Momento oportuno, vamos falar. É o último da pauta. Na verdade, é 794, não 729. Deputado, primeiro ouviu o líder do governo, o presidente da CCJ, em relação aos destaques e o encaminhamento que nós tivemos lá na reunião agora, na liderança do PMDB. Deputado Márcio Pacheco. Em relação à LDO, senhor presidente, em relação à LDO para 2020, o acordo é que nós apresentássemos, acolhêssemos um destaque apresentado pelo deputado Anderson Moraes, aglutinando destaques apresentados, emendas apresentadas pela deputada enfermeira Rejane, deputado Valdec, no sentido de apontar no texto da LDO, que é, de fato, naturalmente, como apontado pelo deputado Luiz Paulo, uma lei autorizativa, fazendo referência e aceito pela Comissão de Orçamento, autorizando, acolhendo o PCCS na LDO. Então, o destaque será desta maneira, apresentado pelo deputado Anderson Moraes, deputada enfermeira Rejane e deputado Valdec, aglutinando o conteúdo num só texto, e por essa razão acolheremos na LDO, com um acordo de que os demais destaques, salvo da Rosane, salvo da deputada Rosane Félix, que foi apresentado e discutido em outra ocasião, também será acolhido, com um acordo de que os partidos que se reuniram não retirarão os demais destaques. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, esse assunto rendeu na semana passada alguma celeuma aqui nessa casa. Nós já havíamos superado o momento dos destaques e nós, em consenso, e aí eu gostaria de deixar claro que foi esse parlamento em consenso, na reunião, com um tema proposto de forma muito sensata pelo presidente André Siciliano, preocupado com a questão da saúde, muito bem sustentada e fundamentada pelo deputado Serafini, defendendo a posição da bancada do PSOL, deputado Valdec Carneiro, deputada enfermeira Rejane, o líder do governo Márcio Pacheco, líder do PSL, doutor Serginho, os demais deputados que participaram, deputado Luiz Paulo, PSD. Quero deixar claro que foi um consenso dessa casa para que nós, reconhecendo a importância do PCCS, que é uma batalha antiga, como destacou o deputado Serafini, nós, em comum acordo, aglutinamos as emendas que versavam sobre essa matéria e aí acordamos de incluí-lo na LDO para uma discussão futura da LOA e que, enfim, possamos avançar nessa questão. Lembrando que foi uma vitória da casa como um todo, que se juntou, reconhecendo um tema tão importante. Então, um aplauso aqui aos deputados que tiveram essa bonomia, essa boa vontade, todos os deputados aqui presentes. E é uma vitória da saúde, uma vitória do consenso dessa casa, e parabenizar o presidente André Siciliano pela postura. Bem, então vamos, presidência, retomando o primeiro ponto da pauta da última sessão extraordinária, que é o projeto 365, de autoria do Poder Executivo. Então, estão prejudicados os destaques: 1, da bancada do PSOL, 2, da bancada do Partido dos Trabalhadores. O terceiro destaque, nós vamos incorporar
com destaque número 13, ou o 113, que vamos incorporar a emenda do deputado Anderson Moraes, deputado Valdec e enfermeira Rejane. É isso? É isso, deputado Rodrigo Amorim? Então, emenda 213. Então, há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda 213, aglutinando as emendas do deputado Valdec Carneiro e enfermeira Rejane, com o Anderson Moraes. Vamos votar. Nós, atenção, senhores parlamentares, a LDO já está aprovada, salvo destaques. Então, vamos prejudicar todos os demais destaques. Vamos ter 2 destaques. O da emenda aditiva número 32 da deputada Rosane Félix e a emenda 213, aglutinando enfermeira Rejane, Valdec e Anderson. Então, vamos começar pela primeira, pela 213, votando no painel, votando sim, aprova o destaque, garante o processo. Podemos votar simbolicamente. Então, há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda 203, aglutinando Valdec e enfermeira. Senhores que aprovam nessa questão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda aditiva número 32, deputada Rosane Félix. Senhores que aprovam nessa questão, aprovado. Agora vamos votar as matérias destacadas à LDO. Senhores que aprovam nessa questão, aprovada. Vai a redação, incorporar ao texto e vai a redação final no dia de amanhã. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Só para assinalar que o que aconteceu aqui agora foi um acordo de excepcionalidade. Destaque votado por aclamação. Redação final no dia de amanhã. Bem, nada mais havendo a tratar na terceira e última sessão extraordinária, está encerrada a presente sessão. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. A presidência convida o nobre deputado Márcio Pacheco a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 16ª sessão extraordinária, que iniciada às 15h50, encerrou-se às 16h55. Lida e aprovada a ata, passe a ordem do dia. Antes, há sobre a mesa requerimento de prorrogação da presente sessão por 30 minutos. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, deputado Sérgio Fernandes. O presidente chama a atenção dos senhores parlamentares. Nós vamos distribuir aqui só uma guia em relação aos vetos, mas preciso, deputado Márcio, que atendeu o grupo agora, então vamos ter mais um projeto que vai sair daqui, não é isso? São 4 PLs, presidente. Então vamos. Posso? Por favor. 3003 de 2014. Ok. 3213 de 2010. 4378 de 2018. 4378 de 2018 e 2053 de 2016. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no projeto 3213 de 2010, que diz respeito ao sistema de previdência do Banerj, eu queria que Vossa Excelência me esclarecesse. O compromisso é retirar de pauta, fazer uma audiência pública, Isso. porque os números são divergentes. Se for de acordo com o último número que foi encaminhado aqui pelos representantes Previ Banerj, se for aquele número, nós vamos derrubar o veto. Se for o número da Secretaria de Fazenda, aí não há possibilidade de derrubar o veto. Mas, como aqui é uma casa de sentar e conversar, a presidência pede ao deputado Luiz Paulo, que ainda no recesso, possa chamar uma audiência pública com os participantes para discutir o impacto
e com a Fazenda. Assim o faremos, senhor presidente. E está retirado de pauta. Então, deixa eu refazer aqui o que foi dito pelo deputado Márcio. Para retirar de pauta. O acordo era tirar o PL 2053 de 16, 3003 de 2014, 3213 de 10 e agora o 4378 de 18. Exato. Que está, o 4378 de 18 é o último pela manutenção. Então esse vai ser retirado. Então atenção, senhores parlamentares, nós vamos votar o acordo do Colégio de Líderes, que é pela manutenção ao veto total 2294 de 16, de autoria do deputado Flávio Bolsonaro, o veto parcial aposto ao projeto de lei 4443 de 2018, Poder Executivo. Aqui vai ter um destaque, aqui salvo destaque. Salvo destaque do PCCS. Da LO. E da Lucinha. Da deputada Lucinha. Da deputada Lucinha. São dois destaques. Traz aqui, por favor, os destaques. Senhor presidente. E o 393A de 2011. É só para... Esse é para manter. Para manter o veto. O veto. Salvo destaques no 4443. É só para deixar muito claro, senhor presidente, que esses 4 projetos que estão sendo retirados de pauta, com a coordenação de Vossa Excelência, é um esforço para a gente salvar esses projetos. É bom deixar claro, porque muita gente cria expectativa, né? Vem para cá para acompanhar a votação. Quando a gente decide aqui em consenso, as diferentes bancadas, que estamos tirando da pauta esses 4 projetos, inclusive o 3013, é no esforço de tentar ainda salvar esses projetos e preservar as matérias. É bom deixar isso muito claro. Senhor presidente, só falar aqui, especialmente com os inspetores de alunos que estão aqui presentes, que eles estão assistindo uma batalha para a gente aprovar o PCCS da saúde e para que ele seja implementado. Quando a gente retira de pauta a análise desse veto, é porque a gente está buscando, com a liderança do governo, com o Poder Executivo, o entendimento para que a gente possa derrubar esse veto, ela virar uma lei que não seja contestada na Justiça e que entre em vigor. Então a gente está retirando, mais uma vez insistindo no entendimento, para que a gente possa caminhar e colocar junto aos inspetores de alunos os mesmos direitos dos demais servidores da educação. Então, a presidência chama Marcelo do Seudino para emitir parecer em bloco, deputado, ao veto total aposto ao projeto de lei 2294/16, de autoria do deputado Flávio Bolsonaro, ao veto parcial aposto ao projeto de lei 4443 de 2018, de autoria do Poder Executivo, salvo os 2 destaques. Veto parcial aposto ao projeto de lei 393A de 2011, deputado Samuel Malafaia. Para emitir parecer, deputado Marcelo do Seudino. Pela manutenção, presidente. Pela manutenção, nós vamos votar no painel. Não mantendo o veto. Salvo destaques da da LOA. Senhor presidente, pela manutenção, eu quero fazer um encaminhamento. Pela manutenção, salvo os destaques, o voto é sim. É isso? Manutenção é pela não. Perdão. Perdão, Vossa Excelência é confuso. Então, o meu encaminhamento é pela manutenção do acordo no Colégio de Líderes, portanto, o voto é não. Nós vamos votar não, mantendo o veto das 3 proposições. Presidência pede atenção, senhores parlamentares, que possamos votar. Votando não, mantém o veto, salvo destaque. A presidência irá proceder a chamar deputado Alexandre Freitas, presente, vai votar. Deputado Alexandre Knoploch, deputado Anderson Alexandre, deputado Anderson Moraes, presente, vai votar. Deputado Bebeto, deputado Brazão, deputado Bruno Dauari, Bebeto, presente, vai votar. Deputado Carlos Macedo, deputado Chicão Bulhões, presente, vai votar. Deputado Coronel Salema, deputado Daniel Liblelon, deputado delegado Carlos Augusto, deputada enfermeira Regiane, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Pobel, deputada Franciane Mota, presente, vai votar. Para encaminhar pelo MDB. Pelo MDB, deputado Márcio Canela. MDB vota não. Pela manutenção, salvo destaques, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Schmidt, deputado Gustavo Tutuca, deputado João Peixoto, deputado Léo Vieira, deputado Luiz Paulo, presente, vai votar. Deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Marcelo do Seudino,
Deputado Márcio Canela, deputado Márcio Gualberto, deputado Max Lemos, deputada Renata de Souza, deputado Renato Cozzolino, Renato Zaca, deputado Rosenberg Reis, deputada Tia Ju, deputado Vando Família, deputado Elbert Rezende. A presidência irá proceder à segunda chamada. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Alexandre Quinoploc, deputado Anderson Alexandre, deputado Bruno Dauari, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Poubel, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Tutuca, deputado Léo Vieira, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Max Lemos, deputada Renata Souza, Renato Cozzolino, Rosenberg Reis, Vandro Família e o Elbert Rezende. Queria justificar a ausência do deputado Marcelo Cabeleireiro, que passou mal durante o expediente e teve que buscar ajuda, auxílio médico. Por isso não está presente. Deputado Marcelo A Cabeleireiro. presidência proclama o resultado. Votaram 51 senhores deputados. Total 51 não. Os vetos foram mantidos, salvo os destaques. Há sobre a mesa requerimento de destaque dos termos regimentais da emenda número 2016 ao PL 4443 de 18. No caso aqui, deputado Luiz Paulo, simbolicamente, vamos votar simbolicamente para aprovar o destaque. Senhores que aprovam nessa questão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de destaque, que no termo regimental, destaque para a emenda número 2132 ao PL 4443 de 18. Deputado Gilberto Palmares. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovada. Então, em votação, as emendas destacadas e aprovada ao veto parcial, ao PL 4443 de 2018, de autoria do Poder Executivo, mensagem 36. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovada. Incorpora ao texto e retorna ao governador. Eu queria agradecer a bancada do PSL, já que eu e o deputado Luiz Paulo, a bancada do PSB só tem 2 membros, 2 deputados, carinhosamente, gentilmente, a bancada do PSL apresentou o destaque à minha emenda, que é uma emenda importante, que remete semestralmente o balancete das OS para a Assembleia Legislativa, para poder fazer acompanhamento e a fiscalização das OS. Então, eu queria agradecer a bancada do PSL. Muito obrigado. Então, agora nós vamos aos vetos, que é pela rejeição dos vetos. Veto total oposto ao projeto de lei 3428-A de 2017, autoria do deputado Wagner Montes. Veto total oposto ao projeto de lei 1874 de 2012, do Ricardo Abraão. Veto total oposto ao projeto de lei 2225-A de 2013, autoria do deputado Luiz Paulo. Veto total oposto ao projeto de lei 519-A de 2015, deputado Farid. Veto total oposto ao projeto de lei 1056 de 2015, deputado Valdec. Veto total oposto ao projeto de lei 2596-A de 2013, deputado Paulo Ramos. Veto total oposto ao projeto de lei 2845-A de 2014, de autoria do deputado José Luiz Nance. Vamos votar pela rejeição ao veto. No painel, sim, pela rejeição. Vamos escolher o parecer pela Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Senhor presidente, o nome do deputado Marcelo do Seu Dino, por favor. Pela derrubada, presidente. Em conjunto, parecer por todas, que eu já cantei agora, pela derrubada. Está aberto o painel, senhores e senhoras deputados. Para encaminhar pela liderança de governo, senhor presidente. Vai encaminhar pela liderança do governo, deputado Márcio Pacheco. O encaminhamento é pelo voto sim, pela derrubada do veto. O acordo no Colégio de Líderes pressupõe um respeito ao protagonismo dos deputados, ao protagonismo da Casa Legislativa, que precisa dialogar com a população, e entendendo essa importância, como líder do governo, nós defendemos a derrubada do veto, num diálogo franco, oportuno e necessário do Executivo com o Parlamento. Por isso, o encaminhamento é pelo voto sim, conforme o acordo no Colégio de Líderes.
Presidente. Deputado Alexandre Knoploch. Presidente, só para corrigir uma informação anterior que aqui foi dada da última secretária de saúde da Prefeitura de Nova Friburgo, que pediu exoneração, no qual foi imputado a mim e ao deputado federal Luiz Lima, que a mesma tivera feito campanha política na última eleição para ambos. Quero dizer aqui que o deputado que afirmou isso aqui é mentiroso. É mentiroso por quê? Porque a secretária era secretária de Assistência Social de Nova Friburgo e ela fez campanha para o Júlio Lopes e para a Néia Mariós. Essa pasta dela era responsável por essas campanhas. Ou seja, vem aqui, faz uma afirmação mentirosa, vai embora como se nada tivesse acontecido. Então, está nas redes sociais da mesma e tenho as provas para quem quiser ver. Vi aqui, mentir, ser leviano na rádio e fazer essa papagaiada toda é fácil. Agora, não vou entrar mais no mérito que, como eu disse, eu não vou bater em cachorro morto. Então, nós estamos votando, terminando os vetos e indo para os últimos 2 projetos da pauta. Presidente, você chama a atenção, senhores e senhoras deputados, antes de fazermos a segunda chamada, no dia de amanhã, iremos fazer 3 sessões extraordinárias e uma ordinária. E tomo licença dos senhores parlamentares, chegaram à secretaria da mesa alguns projetos de resolução, título, medalha, então, já com os pareceres prontos, que nós vamos amanhã também, com a autoria do plenário, com a autorização do plenário, 2467, senhores que aprovam isso, não estão aprovados. Na verdade, estão prontos para vir à pauta, como teríamos que ter 48 horas anteriores. Então, teremos uma ordinária e 3 extraordinárias. Senhor presidente, pela ordem. Teremos 2 ordinárias 14h40, uma ordinária 14h50, a ordinária 15 horas e uma extraordinária 15h10. Porque tem uma proposição de minha autoria e de autoria do deputado Alexandre Knoploch, precisa ser votada amanhã, que ratifica o disposto no decreto estadual, que dá validade aos benefícios fiscais. Tem um prazo dado pelo decreto federal até 31/7, da convalidação, reconhecendo a convalidação dos incentivos concedidos. Na verdade, aqueles incentivos que o Confaz, no popular, confazou. Então, a gente vai fazer essa, deputado Luiz, a terceira extraordinária logo após a ordinária, para dar tempo. Pela ordem, presidente. Se possível for, a gente faz até um diário oficial. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o PL de sua autoria, com o deputado Knoploch, eu tenho sugestão de emendas que não alteram no mérito. Então, seria interessante, eu vou produzir as emendas, mas vou passar por Zap, por Vossa Excelência, para Vossa Excelência já analisar prematuramente, porque eu já conheço o projeto. Eu chamo a atenção da assessoria das bancadas e dos parlamentares que possam estudar o PL 855 de 2019, que trata do decreto que ratifica os decretos estaduais dos benefícios fiscais, que o prazo é 31/7. Então,
PL 855 de 2019. Deputado Jair Bittencourt. Senhor presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência, o deputado Alexandre Knoploch, e já nesse sentido fazer um apelo aos demais deputados, como está fazendo a Excelência deputado Luiz Paulo, que a gente consiga agilizar esse decreto. Isso é importantíssimo para o Estado do Rio de Janeiro. Há uma insegurança jurídica se essa matéria não for aprovada, e aí nós não estamos expandindo nada, nós estamos apenas configurando o que já existe e mostrando responsabilidade do Estado de Janeiro com os incentivos já gerados. Então, parabenizo a Vossa Excelência e peço aos demais colegas que analisem realmente e que façam o mesmo que o deputado Luiz Paulo. Coloque a sua proposição para a gente finalizar essa matéria amanhã. Senhor presidente. Deputado Rodrigo Amorim. Em primeiro lugar, quero parabenizar a sua condução dos trabalhos e parabenizar o Parlamento Fluminense, sobretudo na Comissão de Orçamento, primeiro pela confiança a mim conferida e da forma célere e com as discussões coerentes e sensatas com a qual nós enfrentamos a LDO. Foi um grande ganho para o Rio de Janeiro, uma lei de diretrizes orçamentárias muito técnica e que, sem dúvida nenhuma, é uma contribuição da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para a reedificação financeira do nosso Estado. E quero aproveitar, senhor presidente, para levantar uma questão de ordem, que é para ler a exata íntegra do edital de convocação. Convoco nos termos regimentais os senhores deputados Rodrigo Bacelar, vice-presidente, Márcio Pacheco, Luiz Paulo, Zeidan, Márcio Canela e Leomar Coelho, membros efetivos. E os senhores deputados Bruno Dauari, Dr. Serginho, Tiago Pampolha, Fábio Silva, Marta Rocha, Max Lemos e Chico Machado, membros suplentes da Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle, para a 5ª reunião extraordinária a realizar-se em 2 de julho, para logo após o término dessa sessão plenária, na sala 316 do Palácio Tiradentes, sede do Poder Legislativo, com a seguinte ordem do dia. 1. Distribuição de proposições. 2. Discussão e votação dos pareceres às seguintes proposições. Redação final ao projeto de lei 365 de 2019 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2020 e da outras providências. Assino eu a convocação, deputado Rodrigo Amorim, presidente da Comissão de Orçamento. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Márcio Pacheco. Senhor Presidência tem uma... Estamos prontos a fazer a segunda chamada e analisando aqui a sessão extraordinária, nós vamos ter que ter 3 extraordinárias, que antecede a ordem do dia, e uma após, que nós vamos convocar no decorrer das 3 primeiras, que tem uma mensagem do Executivo que a gente vai precisar votar no dia de amanhã, no mínimo a redação final, após a ordem do dia. Então, o PL 844 e o PL 846 virão, teoricamente, na segunda emendada ou não, na 4ª ordem extraordinária às 17h50. Então, teremos primeira extraordinária 14h45, a segunda 14h50 e a terceira 14h55. Que amanhã nós vamos ter o colégio de líderes, então vamos ter que, de novo, 14h45 a primeira, 14h50 a segunda, 14h55 a terceira, a ordem do dia às 15h e 17h10 a 4ª extraordinária, encerramos o primeiro semestre. Colégio de líderes, 13 horas. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, nós encaminhamos, na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu encaminhei a Vossa Excelência um pedido, tendo a necessidade de dar continuidade e celeridade aos trabalhos da comissão, solicitando a autorização para a realização de 2 reuniões extraordinárias durante o recesso parlamentar, nos dias 30 e 31 de julho, na sala 311, com a duração de 6 horas, 3 horas pela manhã, 3 horas à tarde, nos 2 dias, 30 e 31, solicitando a Vossa Excelência que nos autorize, por gentileza. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Obrigado. E chama a atenção dos senhores parlamentares. Dia 30 e 31 de julho, Comissão de Constituição e Justiça vai fazer aquela que a gente foi combinado lá na Colégio de Líderes, 6 horas
por cada reunião, para que a gente possa zerar a pauta de 1.400 e poucos projetos. Senhor presidente, eu já pedi autorização a Vossa Excelência, mas já para comunicar que no dia 29, às 14 horas, teremos a audiência pública da CPI da crise fiscal, onde vamos ouvir o promotor de justiça, que está cuidando das 5 ações civis públicas que dizem respeito às perdas fortíssimas que tiveram os municípios, principalmente, mas não só, de Itaboraí e São Gonçalo, com os descumprimentos ambientais do Comperge. Será uma importante audiência pública, porque está se encaminhando para um termo de ajuste de conduta, para que essas perdas possam ser compensadas. Senhor presidente, pela ordem, quero Rodrigo Amorim. Manifestar aqui apoio ao deputado Alexandre Knoploch, o faço, tenho convicção, em nome da bancada do PSL e outros deputados também dessa bancada. Infelizmente, quebrando um clima de harmonia que a gente tem vivido aqui, nós tivemos a ocorrência de um deputado dessa casa que, numa rádio do interior do estado, proferiu palavras lamentáveis e absolutamente deselegantes com o deputado Knoploch. Repudio essas afirmações assertivas do deputado. Lembro que aqui é o lugar de embate de ideias, não tenho dúvida, mas muito me assusta quando essas palavras não vêm do embate ideológico, que é natural e é democrático. Vem talvez do medo das urnas, do medo das eleições. Nós rompermos com o sistema e, mais do que isso, nós quebramos oligarquias que existem nesse Estado. Então, repudio as palavras e faço aqui a solidariedade ao deputado Knoploch. Senhor presidente, rapidamente, comunicar que amanhã não poderei estar presente na sessão, porque tem uma audiência de um crime de calúnia e difamação de rede social lá em Nova Friburgo. Já entregamos o ofício dizendo da minha ausência amanhã e vou fazer juntada da ata da nossa audiência. Só Deus sabe o que vai acontecer nessa audiência. Segundo informação, existe partido político e grupo político financiando pessoas para colocar fake news em rede social, principalmente relacionado ao meu nome. Meu avô me ensinou, senhor presidente, para terminar minha fala, aristotelicamente, que só atiram pedra em árvore que dá fruto. Muito obrigado. A presidência irá proceder à segunda e última chamada. Alexandre Knoploch, presente, vai votar. Anderson Alexandre, Bruno Dauari, Carlos Macedo, Coronel Salema, Felipe Pobel, Giovanni Ratinho, Gustavo Tutuca, Jair Bittencourt, Léo Vieira, Lucinha, Marcelo Cabeleireiro, Max Lemos, Renata de Souza, Rodrigo Amorim, Sérgio Loubach. Presente, vai votar. E o Elbert Rezende. A presidência proclama o resultado. Votaram 50 senhores parlamentares, 48 sim, 2 abstenções. Os vetos foram derrubados. E retorna ao governador. Na verdade, foi rejeitado. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 598/2019, de autoria da deputada Lucinha, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Programa Educacional Permanente de Resistência às Drogas e à Violência nas escolas públicas e privadas em todo o Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. Educação favorável com emendas. De prevenção de uso da droga dependente química em geral, favorável. De segurança pública e de polícia, favorável. Ciência e tecnologia, favorável com emendas. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Fábio Serafim, Daniel Liberalão, Valdeir Carneiro e Rodrigo Amorim. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Prevenção, Uso de Drogas dependentes químicas em geral, de Segurança Pública, Assunto de Polícia, Ciência e Tecnologia, Orçamento, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, quero designar deputado Luiz Paulo para emitir o parecer. Senhor presidente. Deputado Luiz, lembrando que nós temos emendas da CCJ e da Comissão de Educação.
Perdão. Da CCJ, não. Na educação com emendas e ciência e tecnologia com emendas. Senhor presidente. É porque Vossa Excelência vai dar parecer as emendas de plenário. Sim. Então, o ideal seria combinar com os dois relatores da educação e da ciência e tecnologia. Vossa Excelência faria um substitutivo, porque senão vamos ter o substitutivo e emendas ao substitutivo. É só para não ficar... Senhor presidente, olha só. Um leão com cara de gato e rabo de leão. Eu estou dando parecer só sobre as emendas, porque a CCJ não entra no âmbito do parecer das outras comissões. Além do mais, eu não verifiquei que haja emenda da comissão de... Educação e Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia, só de educação. Com emendas, está aqui. Bom, mas não, ele retirou as emendas. Deputado Valdec. Na Ciência e Tecnologia eu desconheço emenda. Deputado Valdec. Espera aí. Por favor. Eu posso até ler o que disse o deputado Valdec Carneiro. Quero deixar claro o seguinte: pode-se ter a impressão de que as emendas da Comissão de Ciência e Tecnologia não querem dar o caráter permanente. Eu escrevo isso na emenda. É para dar o caráter permanente ao programa. Eu falei aqui para ser uma política de Estado, de longo prazo, duradouro, para ter a rubrica na LOA. Eu falei isso aqui. É que ele quis esclarecer que a deputada Lucinha achou que era autorizativo, e ao contrário, ele quis dar o caráter determinativo. Então, tem emendas da Ciência e Tecnologia. Bom, senhor presidente, eu vou dar parecer sobre as emendas de plenário. Eu estou acatando 3 emendas, 1, 4 e 6, com subemendas. Desculpe, estou sendo favorável com subemendas as emendas 1 e 3 e contrário às emendas 2, 4, 5 e 6. E, concomitantemente, dando o parecer por substitutivo com a seguinte redação. Vou lê-la. Artigo substitutivo, Vossa Excelência está dizendo. Artigo 1º. Torna obrigatório o Programa Educacional de Apoio Permanente. Torna obrigatório o Programa Educacional de Apoio Permanente às escolas públicas e privadas, denominado Resistência às Drogas e à Violência em todo o território do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 2º. Serão beneficiadas por este programa as escolas públicas, privadas, do ensino fundamental e básico, os progenitores e o corpo docente. Artigo 3º. O PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, criado, e aqui já vai uma modificação, pela Lei 8.110, de 20 de setembro de 2018, será ministrado por policiais militares, juntamente com o corpo docente, que serão treinados e preparados para desenvolver pedagogicamente lições através de metodologia especialmente voltada para as crianças, adolescentes e adultos, propiciando um forte elo, e aí tem uma outra mudança, entre as escolas e as comunidades em que atuam, fortalecendo o trinômio Polícia Militar, Escola e Família. Artigo 4º. O principal alvo do programa é fazer com que as escolas participem, valorizando e mantendo a comunidade escolar longe das drogas. Artigo 5º, que foi alterado um pouquinho a redação. As metas a se cumprir são: 1. Organização de ações preventivas em relação ao uso de drogas. Identificar e prevenir a interveniência de fatores de risco ao uso de drogas. 3.
detectar os fatores de risco ao uso de drogas. 4. Aplicação de técnicas de reconhecimento do uso de drogas. 5. Elaboração de estratégias para o planejamento e realização das atividades de prevenção ao uso de drogas. 6. Elaboração de diagnóstico dos integrantes da comunidade escolar, identificando onde e como vivem, trabalham e realizam as atividades de lazer e entretenimento. 6. Promover a capacitação profissional dos policiais militares e do corpo docente envolvido nos programas. Aqui está errado, não é 8, é 7. Avaliação dos resultados. Artigo 6º. As instituições de ensino terão que se inscrever junto ao batalhão da Polícia Militar, que atende sua área, formalizando através de simples protocolo a participação da entidade no programa PROERD. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento e suplementadas se necessários. Parágrafo único. E aí é uma modificação que acrescentamos. A lei orçamentária anual deverá prever dotação orçamentária específica no Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, FISED, para a realização do programa disposto nesta lei. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. É o substitutivo, senhor presidente. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Forma final de redação. Forma final de redação. Pela Comissão de Educação, pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Seria bom, Vossa Excelência, a gente prejudica o parecer da Comissão de Educação, se Vossa Excelência for emitir parecer que emita em cima do substitutivo, porque senão vai ficar uma coisa meio estranha. Que aí vai a redação final incorporando o substitutivo. Não dá para ele dar primeiro, porque pela ordem Vossa Excelência seria o próximo. Salvo se Vossa Excelência de aparecer dizendo que concorda com o parecer dele, que ele dá os dois pareceres ao substitutivo. Senhor presidente, eu quero designar o deputado Valdec Carneiro para dar parecer pela Comissão de Educação. Ok. Senhor presidente, semana passada discutimos o projeto. A ideia é meritória. Eu me dediquei ao estudo do projeto. No dia seguinte, aquele debate, eu trouxe um substitutivo para colaborar, deixei com a deputada Lucinha, com o deputado Luiz Paulo. Enfim, no esforço de construir um texto que pudesse, enfim, compatibilizar as nossas posições. Então, aqui no parecer da Comissão de Educação, é favorável às emendas, com subemendas, concluindo por substitutivo, que eu passo a ler. Olha só, dessa forma, pode dar o parecer que Vossa Excelência quiser, e Vossa Excelência. Eu vou votar o substitutivo da CCJ, eu vou prejudicar de Vossa Excelência. Eu só quero consignar nossa posição. Ok. Porque é importante. Por favor. Nós oferecemos alternativas ao debate, entendeu? Bom. Emenda. Altera a lei número 8.110, de 20 de setembro de 2018, na forma que menciona. Artigo 1º. Fica criado o Programa Educacional de Prevenção ao Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas e de Resistência à Violência, em caráter permanente, que poderá ser desenvolvido em unidades escolares da rede pública e privada de educação básica, situadas no Estado do Rio de Janeiro, mediante a realização de ações preventivas e cooperativas entre as Secretarias de Estado de Saúde, de Educação, de Ciência, Tecnologia e Inovação e de Polícia Militar. Parágrafo único. A metodologia empregada para o desenvolvimento do programa previsto no CAPT
será dirigida a estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, com planejamento adequado às suas respectivas faixas etárias, observada a regulamentação fixada pelos órgãos estaduais competentes. Artigo 2º. O programa será organizado e gerenciado pela Secretaria de Estado de Saúde, de Educação, de Ciência, Tecnologia e Inovação e de Polícia Militar, constituindo-se como atividade pedagógica transversal, de acordo com a base curricular aprovada pelo Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, observado o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Artigo 3º. O programa será administrado por servidores da Polícia Militar em conjunto com membros do corpo docente das escolas, que serão preparados para desenvolver as atividades pedagógicas por meio de metodologias especialmente voltadas para crianças, adolescentes e adultos, de modo a fortalecer o elo entre as escolas e as comunidades em que atuam. Artigo 4º. São metas do programa: organizar ações preventivas em relação ao uso de drogas. 2. Identificar e prevenir a interveniência de fatores de risco ao uso de drogas. 3. Aplicar técnicas de reconhecimento do uso de drogas. 4. Planejar e realizar atividade de prevenção à violência. 5. Elaborar diagnósticos dos integrantes da comunidade escolar, a fim de identificar onde e como vivem, trabalham e realizam atividades de lazer e entretenimento. 6. Promover ações de formação continuada dos profissionais envolvidos no programa. 7. Avaliar periodicamente os resultados do programa. Artigo 5º. As escolas interessadas em aderir ao programa deverão se inscrever junto ao batalhão da Polícia Militar que atende sua área, formalizando sua inscrição por meio de protocolo a ser elaborado pelo órgão competente. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento e suplementadas se necessário. Parágrafo único. A lei orçamentária anual deverá prever dotação orçamentária específica para a realização do programa disposto nesta lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o voto nos termos deste substitutivo. Ok. Pela Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas, Dependente Químico Geral, deputado Daniel Librelon. Temos 2 substitutivos, da CCJ e o da Comissão de Educação. Do CCJ, Luiz Paulo. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, o nobre deputado, doutor delegado, coronel, ator. Vamos dois. Posso dar um esclarecimento aqui, senhor? O Salema está pedindo... Carlos Augusto. Salema está pedindo para dar um esclarecimento. Designa relator... Presidente, acompanha a CCJ. O senhor vai pagar isso tudo, presidente. O céu. Amanhã, último dia, eu vou trazer o presente para Vossa Excelência. Aquele presente que Vossa Excelência deu para a moça do café. Amanhã traz outro, tá, Marquinhos? Coronel Salema, por favor. Obrigado, presidente. É só para dar um esclarecimento. O PROERD é um programa que já existe há 27 anos na corporação. O termo é patenteado pelo DARE, que é uma instituição originária americana que deu origem a esse projeto aqui no Brasil, e Rio de Janeiro é pioneiro. As formaturas, inclusive, do semestre já estão ocorrendo. Eu estive uma hoje em Niterói, com 800 crianças, e tem algumas coisas nos projetos que estão alterando totalmente a característica inicial do projeto. Então, a gente vai mais tarde, vamos conversar com a deputada Lucinha, com o deputado Luiz Paulo, para dar esses esclarecimentos. Mas alguns termos não podem ser alterados, porque o termo é patenteado, e esse projeto já existe na corporação há 27 anos. Questão de ordem, presidente. Só para esclarecer. Questão de ordem, deputado Valder. Apenas para esclarecer o coronel Salema, eu conheço razoavelmente bem o PROERD, talvez não tanto quanto Vossa Excelência, mas assim, ele foi consagrado em lei estadual. Essa que é a verdade. Ele existe há 27 anos, mas ele foi consagrado em lei estadual em 2018, nestes termos. Por isso que ao emendar o projeto da deputada Lucinha, eu me referi à lei que já existe, que é a lei de 2018, de Átila Nunes. Ele, quando foi consagrado em lei, ele foi consagrado com esta denominação. Com esta denominação. Eu lhe digo o número da lei. É a Lei 8.110 de 2018. Esta lei existe, está em vigor no Rio de Janeiro. Só para esclarecer, que a gente não acrescentou um nome novo, coronel Salema. Esse nome novo foi consagrado na lei estadual que está em vigor. Senhor presidente, apenas isso, só isso. Também só para esclarecer que no substitutivo também está citada a Lei 8.118 de 2018 e o nome PROERD é definido nesta lei. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdec Carneiro. Pela Educação. Eu acompanho o parecer da Comissão de Educação. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, pelo substitutivo da CCJ. Com os pareceres emitidos
Em votação, substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Com voto contrário, deputado Carlos Mink, Renan Ferreirinha, Valdec, Mônica, Eliomar, Flávio Serafini e Dani Monteiro. Vai a autógrafo. Para declaração de voto, pode ser. Em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 794/2019, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a elaboração e publicação do orçamento da criança e adolescente OCA. Presidência chama a atenção da Tia Ju, esse projeto está prejudicado porque há um projeto anterior de autoria da deputada Rosane Félix, projeto do 305 de 19. Para declarar a voto, deputada Lucinha. Eu só vou declarar voto. Eu queria agradecer aos deputados que votaram ao projeto de lei que torna obrigatório e permanente o programa do PROERD, que é um projeto, que é um programa importantíssimo. Então, eu faço questão de agradecer a todos os deputados que entenderam qual é a finalidade. É um programa que eu conheço há bastante tempo e que funciona muito bem, principalmente nas áreas da periferia, das escolas do nosso Estado. Então, eu queria agradecer e dizer que, através do PROERD, que é um programa que a Polícia Militar se faz presente dentro das escolas públicas e privadas, é lá que os policiais dão as noções aos jovens, às crianças, aos adolescentes, de não ficarem próximos às drogas, explicando o malefício que as drogas traz, impedindo que aquele jovem, aquela criança, vá se meter com determinados grupos dentro das próprias favelas, que utilizam aquelas crianças como vapor, para poder vender as drogas dentro da própria favela, ou então nas vias principais, utilizando os menores. Então, a única forma de tentar evitar com que isso aconteça é dando essa oportunidade através do PROERD, que ele possa ter recursos financeiros para poder avançar cada vez mais, que as nossas crianças fiquem longe das drogas. Longe das drogas. Nós queremos que as crianças nas escolas aprendendo a ler, a escrever, a somar, a multiplicar, a ter conhecimento de ciência. Mas nós não queremos nossos jovens próximos às drogas. Por isso que o projeto foi importante. Eu queria agradecer a todos que votaram favoravelmente. Declaração. Só, antes do deputado Samuel, só para explicar, eu falei prejudicado não, está anexado ao projeto 305 de 19. Deputado Samuel Malafaia. O projeto é meritório, mas queria aqui alertar que nem sempre o governo cumpre aquilo que essa casa coloca como lei. Em 2004, eu tenho uma lei, foi um projeto meu, foi aprovado, que institui na rede oficial e privada de ensino fundamental do Estado do Rio de Janeiro o estudo referente à dependência de substâncias entorpecentes ou psíquicas e suas consequências e implanta o Programa Permanente de Orientação e Prevenção ao Uso de Drogas. Esse programa nunca foi implantado. A gente não vê nada nas escolas. Tomara que não aconteça com esse PROERD, a mesma coisa que aconteceu com a minha lei, que não está servindo para nada, e nós estamos vendo cada vez as drogas imperarem e entrarem no convívio das crianças e no ensino fundamental. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de solicitar a inclusão da Tia Ju ao projeto 305, o PL 305, de minha autoria, também de Vossa Excelência, Sua Excelência, deputado André Siciliano, ok? Como coautores. Obrigada. Tá bom. Declaração de voto, presidente. Tudo bem. Só pedindo um minutinho aqui ao meu companheiro. Questão de ordem, eu queria agradecer a deputada Rosane Félix, a gente conversou sobre esse projeto. Eu apresentei um projeto bem parecido na legislatura passada, ele foi arquivado porque não foi sancionado pelo governador, foi vetado integralmente, a deputada apresentou pela relevância, a importância que tem esse projeto, Orçamento Criança e Adolescente, e ela cedeu gentilmente a coautoria, agradeço a deputada, e com certeza só quem ganha serão as crianças, os adolescentes, o Estado, a população, porque é um projeto que visa transparência ao orçamento que é destinado à infância e adolescência. Muito obrigada, deputada. Questão de ordem, deputado Daniel de Liberão. Declaração de voto do projeto de lei da deputada Lucinha, 598/2019, e eu quero parabenizá-la pela idealização desse projeto de lei, e eu tenho certeza que vai ajudar muito no desenvolvimento desse trabalho
de prevenção ao uso de drogas, tanto do espaço educacional, onde nós temos procurado levar políticas públicas, ações para combater essas substâncias que têm destruído a juventude do nosso país, do estado do Rio de Janeiro, não é diferente. Então, como presidente da Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas, eu apoio ela nessa causa e parabenizo pela iniciativa e a todos os nossos colegas que abraçaram essa causa no dia de hoje. Obrigado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. O senhor dispõe de 10 minutos de tempo regimental. Senhor presidente, senhor presidente em exercício, deputado Cozzolino, senhoras e senhores deputados. Primeiro, já que fui aqui abordado em plenário por alguns parlamentares, deputado Waldeck, quero fazer um esclarecimento, porque ontem, no RJTV, e eu assisti, teve uma matéria que um vereador do PSDB, Felipe Michel, representando um combo de vereadores, 6, foi participar do governo Crivella. Evidentemente que isso, politicamente, me entristece profundamente. E, de imediato, promovi um Twitter dizendo que o PSDB, partido que eu estou há 26 anos, me filiei ainda em abril de 1993, abril de 93, o partido que implantou o Plano Real, que tirou o Brasil de uma falência, que completou agora 25 anos, esse mesmo partido vem ao longo dos anos se transformando no partido da boquinha, porque participou de forma despudorada do governo Temer, para tristeza de todos nós. Um governo que era conduzido por um quinteto, deputado Waldeck, que Vossa Excelência não se aproximaria, chamado Temer, Padilha, Moreira, Jucá e Gedel. E isso promoveu, além de outros fatos muito graves, um debacle no partido. Em não satisfeito, agora do governo Wilson, tem quadros do partido participando do governo. E, mais recentemente, um vereador vai para o governo do Crivella. Este partido não foi aquele que eu lutei para construir. Isto me dá, seguramente, o direito de dizer, deputada Lucinha, o que estou dizendo agora. Continuarei a resistir, porque mais grave ainda é que o governador Dória de São Paulo, depois de conseguir fazer presidente do partido um jovem
lá de Pernambuco, presidente nacional, deu um golpe aqui no Rio de Janeiro, dissolveu um diretório legitimamente eleito, com uma convenção já homologada pela executiva nacional anterior, e esse jovem de Pernambuco, o senhor Bruno Araújo, partícipe do governo Temer no Ministério das Cidades, por orientação do governador Dória, aplicou esse golpe, dissolveu o partido legitimamente eleito aqui e nomeou uma executiva provisória com quadros principalmente egressos do PSL, como o partido aqui pudesse ser uma cadeia de transmissão do PSL, isto é, assumir o PSDB do Rio de Janeiro as posições que na campanha de Bolsonaro assumiu o PSL. Fiz até aqui um paradigma de dois pássaros muito conhecidos, o tico-tico e o chopin. O chopin é um pássaro de cor negra, bonito, mas que não gosta de fazer ninho. Então, quando chega o período de reprodução, a fêmea bota o ovo no ninho do tico-tico. E o tico-tico, de uma forma generosa, choca o ovo do chopin, como o chopin fosse filho do tico-tico, apesar de serem pássaros muito diferentes. O que está sendo feito no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Se plantou ovos de uma direita radical no ninho tucano, para ser chocado nesse ninho tucano, e com isso, esses novos pássaros de direita xiita assumiriam o controle do partido a nível local, visto que a nível nacional o partido já caminha nessa direção sob a liderança do governador Dória. Bom, então estou eu cobrando daqui destes novos egressos que entraram no partido pela via ditatorial, que tomem uma atitude em relação a esse vereador que se aninhou no ninho do Crivella, o prefeito mais rejeitado da cidade do Rio de Janeiro em todos os tempos. Em todos os tempos. E, deputado Waldeck, eu não sou de me esconder em relação às minhas opiniões. Vou resistir dentro do partido, expondo publicamente o que eu penso, porque não admito o arbítrio, a ditadura, a imposição. Quando era jovem, como o deputado o foi um dia, lutamos, eu tenho certeza que ele também, Eliomar Coelho, lutamos, quando éramos jovens, contra a ditadura. E o risco era enorme, e nem por isso nos escondemos. Estávamos nos comícios relâmpagos em praça pública, estávamos nas manifestações de rua, inclusive no grande comício de revolta e insubordinação no dia do enterro do Edson Luiz, estudante do calabouço, assassinado pela ditadura.
e tantos outros movimentos que aconteciam na nossa parte do país, para que o país um dia viesse a se libertar da ditadura. E finalmente, aos trancos e barrancos, vivemos um processo democrático, mas com o fantasma de regimes ditatoriais rondando. Não é só o Brasil, não. Outras unidades e outras nações. E o PSDB, tudo indica, que está seguindo esse caminho. Está se encantando por fazer ditaduras internas de controle partidário. E nós vamos nos manter vivos nessa resistência, nessa não tolerância. Nós vamos continuar a não nos acovardar. E falo com a autoridade de quem tem 26 anos de filiação partidária e que fez campanha, gostando ou não, de todos os candidatos à presidência da República que o PSDB apresentou. Inclusive, para concluir, senhor presidente, em 1998, abandonei uma eleição certa de deputado para ser candidato a governador, sabendo que seria derrotado, para enfrentar, à época, Garotinho e César Maia, mas para que o Fernando Henrique Cardoso, na sua reeleição, tivesse 2 palanques no estado do Rio de Janeiro, o de César Maia na capital e o meu na Baixada e no interior. Então, também tenho autoridade para fazer essas críticas, porque não cheguei no partido ontem, e esse partido agora passou a ter essa prerrogativa de quem chega, senta na janela, sem saber sequer o que quer dizer social-democracia. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Lucinha, não se encontrando presente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Chico Machado, não se encontrando presente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdec Carneiro. O senhor dispõe de 10 minutos de tempo regimental. Serafina, também está aqui. Deputado Renato Cozzolino, que preside este expediente final. Senhores deputados ainda presentes no plenário Barbosa Lima Sobrinho, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, cidadãos nas galerias, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Renato Cozzolino, eu queria fazer uma fala hoje mais tópica, com 3 pontos específicos, quero apenas, enfatizar. O primeiro deles, evidentemente, jogar o devido peso na inclusão como uma das diretrizes orçamentárias para o ano de 2020, a questão do plano de cargos, carreira e salários dos servidores da saúde, sejam aqueles servidores da Secretaria de Saúde, sejam servidores do IASERJ. É uma luta de décadas, uma luta muito dura que vem sendo travada pelos servidores públicos estaduais da área da saúde, lutando para ter aquilo que é o mínimo em termos de profissionalização, que é um plano de cargos que defina tempo de serviço para promoção, critérios acadêmicos para promoção por titulação,
que defina dispositivos como triênio ou quinquênio, que defina questões relacionadas às atribuições de cada função que integra, que constitui o plano de cargos. Isso é o mínimo para qualquer instituição que queira valorizar, profissionalizar e também avaliar os profissionais que integram os seus quadros. Portanto, a luta do PCCS da Saúde, que é a luta também que corresponde à luta pela defesa do SUS, a luta pelo fortalecimento das nossas unidades públicas de saúde, a luta pelo direito à saúde do cidadão e da cidadã fluminense, não é, portanto, uma luta meramente corporativa. Hoje a Assembleia deu mais um passo. Cabe ao Poder Executivo Estadual, cabe ao governador Wilson Witzel dar também um passo na nossa direção para que nós possamos fazer uma confluência de propósitos. A Assembleia já votou a lei foi questionada pelo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, houve vetos à lei que nós derrubamos aqui, agora nós inscrevemos o PCCS da Saúde como um princípio que deve organizar, estruturar a lei orçamentária que nós vamos votar no segundo semestre. Eu quero, sobretudo, fazer a minha saudação especial ao movimento PCCS da Saúde, aos servidores da saúde, às servidoras da saúde, que têm acreditado, têm apostado que vale a pena lutar pela organização de suas carreiras, que vale a pena dialogar com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que vale a pena insistir em dias, semanas, meses, anos de mobilização, de produção de textos, realização de reuniões, solicitação e participação em audiências públicas, colocação de faixas quando as matérias vêm para a pauta da Assembleia. Eu quero, portanto, dizer que a Assembleia Legislativa hoje deu mais um passo na direção da materialização da lei que está em vigor desde o ano passado, desde abril do ano passado, mas, portanto, um registro especial a essa inscrição formal do PCCS da Saúde como uma diretriz constante na lei de diretrizes orçamentárias, portanto, que vai dar horizonte, dar régua e compasso à lei orçamentária anual que será votada no segundo semestre deste ano. Segundo ponto que quero registrar quero fazer uma nota importante. Eu que sou da bancada de oposição, mas nem por isso deixo de reconhecer esforços que o governo faz que me parecem relevantes, como o que aconteceu hoje. Hoje, em Niterói, no Caminho Niemeyer, nós tivemos a abertura da semana de avaliação do programa de artesanato do Estado do Rio de Janeiro e também atividade de emissão da Carteira Nacional do Artesanato para os artesãos e artesãs do município de Niterói. Ora, existe um programa nacional do artesanato, que é o responsável pelo fornecimento das carteiras que credenciam, identificam e qualificam o artesão e a artesã como um profissional, porque o artesanato, para além da sua importantíssima dimensão artística e cultural, o artesanato, para além da sua importantíssima dimensão no tocante ao turismo, que está muito integrado, a atividade do artesanato está muito integrada ao turismo, como Vossa Excelência sabe, mas tem também uma dimensão muito importante, que é a dimensão econômica. Eu, tendo presidido a Comissão de Economia desta Casa na legislatura passada, sendo presidente da Frente Parlamentar de Economia Popular Solidária desde 2015, posso afirmar sem hesitação que, considerando os seus familiares, cerca de 1 milhão de pessoas nesse estado vivem e sobrevivem da renda gerada pela economia popular solidária, no artesanato, na agricultura familiar, na pesca artesanal, enfim, em várias áreas. E hoje o artesanato teve aqui no Rio de Janeiro, e particularmente no município de Niterói, um momento importante, já que o programa do Estado, o programa de artesanato do Estado, se deslocou para Niterói para avaliar a sua performance até então, e além disso para certificar artesãos e artesãs. Imagina, deputado Renato Cozzolino, o advogado tem que ter a sua carteira da OAB, não é verdade? Senão não tem chancela para exercer a advocacia. O médico, se não tiver registro no Conselho Regional de Medicina da sua região, não pode clinicar, não pode atuar como médico. O artesão
E artesãos são profissões, são profissionais que devem também ter a sua carteira de identidade profissional. Portanto, hoje foi um marco importante, eu quero registrar com alegria e, se Vossa Excelência me permitir, saudar de maneira muito enfática a Cláudia Azevedo, que eu conheço há muitos anos, gestora pública do maior valor, e que hoje responde pela política municipal do artesanato em Niterói, e que foi quem na verdade, estruturou. Claro que é uma atividade de várias áreas, interdisciplinar, interterritorial, enfim, transversal, várias áreas do governo municipal de Niterói atuaram. Quero saudar o secretário de Desenvolvimento, Luiz Paulino Moreira Leite, que presidiu os trabalhos da sessão de hoje, e em seu nome saudar todas as secretarias e órgãos municipais de Niterói que atuaram, mas sem dúvida a brilhantar com devido mérito a atuação dessa gestora pública local, a Cláudia Azevedo, que coordena o programa de artesanato em Niterói e que foi quem costurou todas as tratativas com o governo estadual, com o governo federal, com o movimento do artesanato em Niterói, para que hoje chegássemos ao dia histórico para artesãos e artesãs de Niterói, e esperando que que aconteceu hoje em Niterói seja uma tônica e circule pelo estado do Rio de Janeiro, pelos 92 municípios, como o Magé, por exemplo, que tem também uma presença expressiva de artesãos e artesãs que precisam do mínimo, para ter o seu trabalho reconhecido, locais adequados para expor o seu trabalho, enfim, a questão das barracas padronizadas, tem todas as pequenas políticas que o município pode desenvolver para favorecer essa atividade. Portanto, faço esse registro. E para terminar, ainda no meu tempo, eu quero apenas repercutir, amanhã pretendo desenvolver a nota que foi tornada pública de ex-ministros de Ciência e Tecnologia. Na verdade, não é uma nota, é um manifesto apresentado por ex-ministros de Ciência e Tecnologia do Brasil, de diferentes matizes partidários, que, na verdade, se colocam diante deste horror que é o governo de Jair Bolsonaro, particularmente dos ataques desferidos pelo governo federal contra a ciência, a pesquisa, a inovação e, consequentemente, contra a soberania nacional. E esses ex-ministros da Ciência e Tecnologia, insisto, de diferentes governos, se colocam de maneira veemente contra o desmonte ou a tentativa de desmonte por parte de Jair Bolsonaro do Parque Científico Nacional, enquanto seu ministro da Ciência e Tecnologia anda perdido por aí, é um astronauta perdido na esplanada dos ministérios. Portanto, faço aqui eco, não vou lê-la porque meu tempo não permitirá, há um outro orador inscrito ainda dentro do nosso tempo regimental, mas de qualquer maneira eu quero repercutir, dar visibilidade e pedir a Vossa Excelência que dê como lido esse manifesto, que é um manifesto oriundo, que emana, que é da lavra de ministros da Ciência e Tecnologia, que deram sua cota de colaboração para a formulação, implementação e avaliação de políticas para o fortalecimento desse setor, políticas que ampliaram o acesso ao ensino superior, políticas que criaram instituto de pesquisa, políticas que ampliaram a concessão de bolsa de fomento à pesquisa e que estão apavorados, estarrecidos e indignados com o que está acontecendo também na área de ciência e tecnologia, desse que é provavelmente um dos mais desastrosos governos da história da República. Portanto, faço aqui esse registro e agradeço a Vossa Excelência pela paciência durante a minha intervenção. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafini, não se encontrando presente, é o nobre deputado Rodrigo Amorim. O senhor dispõe 10 minutos de tempo regimental. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a todos aqueles que assistem à TV Alerj, todas as pessoas que hoje, em especial, estiveram aqui nessa casa, estão aqui nessa casa acompanhando os trabalhos. Eu não hesitarei, senhor presidente, em qualquer momento que seja, permanecer nesse plenário, ainda que não tenha uma viva alma aqui dentro. Ainda que todos os parlamentares tenham saído desse plenário, eu não permitirei que impropérios sejam proferidos aqui nessa tribuna. Muito me admira, senhor presidente, deputados do PT, aquele partido do maior larápio da história desse país, o partido que destruiu o Brasil por 13 anos, promovendo a maior roubalheira que esse país já viu, com a conivência dos chefes do Poder Executivo, o presidiário e a
que chama de presidenta, que eu me recuso a usar esse termo. Aliás, senhor presidente, eu gostaria de, antes de iniciar minha fala, refutar aqui o que foi dito pelo deputado que me antecedeu, no sentido de críticas ao presidente da República democraticamente eleito, Jair Messias Bolsonaro. Aliás, os senhores estão desesperados, estão arrumando pelo em ovo, porque essas críticas nós não aceitaremos. Pegue esse seu manifesto aí, engula e o digira como bem entender. O que eu enxergo hoje, senhor presidente, é uma política de ciência e tecnologia, uma política de educação, primeiro, uma política do governo federal como um todo de profunda austeridade e respeito com a coisa pública e com o orçamento de um país que foi absolutamente destruído e quebrado por esses pilantras que estiveram no poder. E que muito me admira que sejam defendidos por determinados deputados que têm a cara de pau de subir essa tribuna para falar os impropérios que bem entendem. E aqui eu sempre os refutarei. Quero dizer que o presidente Jair Messias Bolsonaro vem implementando uma política de valorização do ensino universitário, numa universidade sem a doutrinação ideológica, as mazelas e toda a podridão que eles levaram para dentro do ambiente. E aqui eu cito lascívia, consumo de droga, péssima produção científica e todas as outras desgraças que essa ideologia nefasta e maligna da esquerda consegue promover à sociedade brasileira. Quero dizer que temos trabalhado aqui nessa casa para valorizar o ensino universitário de qualidade. Quero destacar que aprovamos na Comissão de Orçamento, quando recusaram aqui nessa casa uma proposição do PSL de abertura de uma CPI para averiguar transgressões na UERJ, nós aprovamos dentro da Comissão de Orçamento uma auditoria especial e aviso desde já que vamos devassar as contas da universidade. Todos os contratos, os indícios de transgressões, a exploração de espaço físico, o estacionamento, e não vai ter mimimi de esquerdista, não vai ter chororô, não vai ter militância paga, gritando que bem entender, vociferando nesse plenário, que vai nos intimidar, não. Podem se preparar, que boas surpresas virão nesse segundo semestre e vamos devassar as universidades, que é fonte de financiamento, é fonte de doutrinação ideológica e todo o chorume intelectual que eles produzem nessa deprimente conduta que eles insistem e todo o viés ideológico que insistem em trazer e asseverar e defender será absolutamente refutada por nós. Quero destacar a presença aqui da Renata Dantas, uma militante do nosso capitão presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que foi emblemático no todo o processo que levou ao presidente da República a vitória e acompanha os trabalhos aqui nessa casa. É muito honroso para nós saber que as pessoas que acompanham a política estejam acompanhando também o parlamento no Rio de Janeiro. Obrigado pela tua presença. Eu quero aproveitar e subir a tribuna nessa tarde, senhor presidente. Primeiro, para agradecer essa casa, a população do estado do Rio de Janeiro, não só os 140.666 votos que me levaram a essa casa, que me deram a cadeira aqui na Assembleia Legislativa, mas principalmente a confiança e uma experiência de, no meu primeiro mandato, presidir uma das mais importantes comissões dessa casa, que é a Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle da Assembleia Legislativa. Eu, como relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, fico muito honrado de poder contribuir nesse processo de reedificação do Rio de Janeiro. Um processo importante que a gente precisa fazer com que o Rio de Janeiro saia desse atoleiro, dessa crise financeira causada pela incompetência e, sobretudo, pela roubalheira dos governos anteriores. A população não pode pagar essa conta e nós temos que, ao lado do governador Wilson Witzel, do governo do estado do Rio de Janeiro, de braços dados, promover a reedificação financeira do Rio de Janeiro com profundos investimentos em infraestrutura e, sobretudo, na segurança pública, valorizando as nossas forças policiais, a nossa brava Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil, aos agentes do DEGASE, do CEAP e, principalmente, hoje, o Corpo de Bombeiros, que faz seu aniversário. Estive presente na formatura, fui agraciado com uma comenda do Corpo de Bombeiros. Quero prestar aqui, eu que tenho a missão de dar continuidade
ao mandato do meu líder político e senador Flávio Bolsonaro, um mandato vocacionado para as forças de segurança, e aqui me coloco não só para as polícias, mas também para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Me coloco aqui, independente de qualquer questão, incondicionalmente em favor das tropas, em favor de vossas senhorias. Eu quero dizer então, senhor presidente, destacar a importância de nós termos aprovado a LDO nessa tarde. Uma LDO marcada, primeiro, pelas discussões dentro da Comissão de Orçamento. Promovemos audiências públicas, além daquelas que estavam previstas em lei. Promovemos ali uma discussão com os pilares centrais necessários para a retificação financeira desse Estado. Depois, enfrentamos no âmbito da comissão todas as emendas apresentadas pelos senhores deputados. Foram quase 200 de emendas apresentadas pelos senhores deputados, e nós enfrentamos uma a uma, o que mostra a participação e o interesse dessa casa, independente do viés ideológico, em discutir um problema tão importante do Rio de Janeiro, que é a questão orçamentária e financeira. E aí, logo na sequência, após o relatório final, nós trouxemos a discussão aqui para o plenário. Tivemos uma discussão acirrada na semana passada, onde mais uma vez percebemos aqui um comportamento nefasto, um comportamento desonesto de partidos de esquerda aqui dentro dessa casa, que tiveram a oportunidade de destacar as emendas relativas à saúde e não o fizeram. Não destacaram nenhuma emenda para a saúde. Depois ficaram com mimimi, com chororô e com um discursinho para a plateia, no sentido que eram os arautos os defensores da saúde. Não são. Da mesma maneira que não são os defensores do servidor público. Ao contrário, fizeram uma emenda aqui, emenda de autoria do PSOL, que impede que o servidor público receba parcelado o seu salário. Ora, é uma questão matemática. Eu prefiro receber parte de algo que me é devido do que não receber absolutamente nada. Por óbvio, nós temos o compromisso, nós, deputados, o Parlamento Fluminense, assim como o governo do Estado, de nunca mais, fazer com que nunca mais aconteça a tragédia que aconteceu nos governos de outrora. Nós temos que trabalhar aqui para que o servidor público, sobretudo aqueles das forças de segurança, nunca mais passe pelo absurdo que passou, a irresponsabilidade que passou no passado, de ter o seu salário fracionado ou sequer recebido. Agora, se o Rio de Janeiro enfrentar algum outro problema financeiro, não vai acontecer por conta da competência, da austeridade do governador e dessa casa também, mas é inimaginável um partido que se diz defensor do servidor público propor que não receba nada. Quero dizer o seguinte, para o senhor que está me assistindo, para a senhora que está me assistindo, que é servidor público. O PSOL é inimigo do servidor público. Nós enfrentamos essa questão aqui e defendemos o servidor público. Da mesma forma, senhor presidente, assim como eles não fizeram nenhum destaque para a saúde, eu, por mais que numa avaliação técnica não entenda que definitivamente a LDO seja o local apropriado para que possamos colocar ali, como o próprio nome diz, a LDO fala de diretrizes. Colocar minúcias dentro da LDO é ir contra a tecnicidade. Então, eu defendo que essas minúcias sejam enfrentadas mais à frente na finalização da LOA, da Lei do Orçamento Anual. Agora, não vou permitir também bravatas como fizeram os deputados do PSOL e do PT nessa casa. Nós, com o trabalho do nosso presidente André Siciliano, chamamos um feito à ordem, discutimos todos os partidos e o nosso líder, deputado doutor Serginho, do PSL, o líder do governo, Márcio Pacheco, o deputado Luiz Paulo, do PSDB, num gesto de coerência desse parlamento e de honestidade, ninguém aqui quis levar o louro para o partido A ou B, para a esquerda ou para a direita. O Parlamento Fluminense, entendendo que a saúde é emblemática, que é uma luta antiga, nós, por unanimidade, numa discussão, resolvemos acordar de unificar aglutinar todas as emendas que versavam sobre o PCCS na redação da emenda do deputado Anderson Moraes, do PSL, e assim colocarmos como uma autorizativa, num gesto simbólico de que esta casa está antenada com o PCCS, que a saúde é um problema que deve ser enfrentado por esse parlamento, independente do viés ideológico. Não posso terminar, senhor presidente, sem antes elogiar aqui as palavras do deputado Luiz Paulo, que, independente
das diferenças ideológicas que muitas vezes surgem aqui nesse plenário, lembrando que aqui é o parlamento, aqui é o lugar do diálogo, eu estou aberto ao diálogo. Agora, eu preciso observar que esse desprefeito Marcelo Crivella, aliás, o pior prefeito da história do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvidas, ele mais uma vez ontem, já tinha feito isso anteriormente, loteando os seus espaços, pagando o voto contrário ao impeachment. Ele resolveu lotear as secretarias e fez uma balbúrdia, uma confusão de, por exemplo, juntar uma secretaria na outra, secretaria da pessoa da terceira idade, né, com a secretaria de eventos, ou seja, fez uma salada para praticar mais uma vez o toma lá da cá da velha política, o fisiologismo, que infelizmente hoje temos os tucanos, a revoada de tucanos para o ninho do bispo. Então, com muita tristeza, eu, como parlamentar, eu percebo esse toma lá da cá, esse troca-troca em prol de apoio político. A discussão política, os acordos, eles são bem-vindos, fazem parte do processo político. Agora, vender secretaria em troca de um voto que o degolaria da cadeira de prefeito do Rio de Janeiro é lastimável. Lembrando, senhor prefeito, vendilhão de secretarias, a sua hora vai chegar. O Rio de Janeiro vai degolar Vossa Excelência da sua cadeira, que era o lugar onde o senhor nunca deveria ter estado. Infelizmente, na eleição de 2016, nós tivemos a infeliz opção, ficar entre a cruz e a caldeira. Nós optamos efetivamente pela cruz, optamos pelo bispo, em detrimento ao demônio, à caldeira. Infelizmente, o Rio de Janeiro foi traído e temos hoje o prefeito mais incompetente, mais omisso da história do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, antes de terminar a presente sessão, eu queria aqui, em nome de todo o parlamento, saudar todos os bombeiros militares do estado do Rio de Janeiro pelo seu dia, dizer que vocês sim são nossos verdadeiros heróis, quem arrisca a vida para salvar as nossas vidas, e fica aqui toda a minha gratidão por esse belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo ao longo de todo esse tempo. Está encerrada a presente sessão.